Boa noite, meus irmãos. A última palestra que eu assisti, o palestrante me chamou a atenção. Lá ele é palestrante, né? Ele. Que aqui eu sou um pequeno aprendiz. Às vezes tem hora que eu fico assim com tanta vergonha, eu digo, meu Deus, eu não gravo um texto. A minha mente, eu não gravo um texto. Se eu estiver lendo um livro e vou falar para alguém que eu estou lendo um livro, eu esqueço o título do livro. Fazer o quê, né? Eu fico feliz, pelo menos por estar já trilhando nesse caminho. Mas vou ser bem rapidozinho no que o palestrante falou ultimamente. Ele perguntou lá para a plateia, lá no Caridade e Fé, se a gente já tinha se preparado para o que a gente queria ser na próxima vida. Aí, né, todo mundo calado. Aí ele disse assim, eu acho que a gente deve pedir para nascer num lar espírita. Olha, me chamou a atenção isso aí, viu? É verdade, eu acho. Bom, eu queria só falar da minha timidez com relação a esse negócio de o palestrante. Palestrante, eu sei o que é. Não vão pensar que eu não sei, não. Aqui é um pequeno aluno tentando aprender alguma coisa. O nosso tema é tabagismo. Tabagismo é uma coisa assim que parece não está enquadrada em vícios, né? Em drogas. Tem muito a ver com a última palestra dentro desse contexto que a nossa irmã aqui apresentou. Então, o tabagismo é o ato de se consumir cigarros ou produtos que contenham tabaco, cuja droga ou princípio ativo é a nicotina. A Organização Mundial de Saúde afirma que o tabagismo deve ser considerado uma pandemia, ou seja, uma epidemia generalizada e, como tal, precisa ser combatido. Os nossos irmãos indígenas, no século X a.C., já usavam o tabaco nas práticas de feitiçarias e trabalhos de cura. Os povos nativos, com o tempo, passaram a fazer um rolo de folhas secas de tabaco fumegantes, aspirando e tragando a fumaça, demonstrando visível sensação de prazer. As civilizações modernas, no século XVI, descobriram o uso do fumo com os índios. Consta que um dos primeiros a cultivar o tabaco na Europa foi o Monsenhor Nicot, embaixador da França em Portugal. Por isso, em homenagem a ele, o nome nicotina, que é a principal droga, a mais pesada do cigarro. No século XVII surgiu o cachimbo, no século XIX o charuto, e no século XX o cigarro industrializado. O que o governo se beneficiou com a indústria do cigarro foi somente a arrecadação de impostos. Em contrapartida, o prejuízo para a nação é enorme, porque os malefícios para a humanidade e os prejuízos para os setores privado e público são desastrosos. A pessoa que fuma demais, que adquire doenças, começa, por exemplo, faltando ao trabalho. Adoeceu, né? Falta ao trabalho. Aí vem os gastos com doenças pelo setor público, que tem que atender as pessoas carentes. Prejuízo para a nação. Aí, a pessoa que adoece também em consequência do tabagismo,
perde a produtividade. Porque se ele já está abatido, né, acometido de doença, ele produz menos. E com as sequelas da doença vem a aposentadoria precoce e os danos ao meio ambiente. Então, se a gente for somar todo o prejuízo que o cigarro causa à humanidade, é desastroso. Mas a malgerência, né, dos nossos antepassados, a ambição ao dinheiro, só via um lucro. E tem mais coisas aqui que a gente se choca. O apanhado, qualquer um de vocês que forem ver sobre o tabagismo, é enorme. Tem muito assunto, muita coisa boa para a gente pesquisar, para a gente aprender. Só que aqui, para a nossa parte, que a gente tem que ver mais o lado moral, né, as consequências, os danos que pode causar, os malefícios com relação à obsessão, aí a gente se prende a menos tópicos, porque se a gente for fazer uma pesquisa grande, a gente vai falar muita coisa técnica que não vai dar resultado para a gente. É só um conhecimento que no momento nós não temos interesse. Mas uma das pesquisas da Universidade de Nova York aponta que nas décadas de 30 e 40, os poderosos do cinema pagaram o equivalente hoje a 13,2 milhões de dólares para os atores usarem cigarro nos filmes. Então, todo filme de peso a nível de mundo, estou falando a nível do Brasil, a nível de mundo, todo filme de peso, que naquela época, eu não sei depois, mas era Hollywood, né, o palco, os grandes, os lobbies lá, bancavam. Vamos supor, o Raimundo ia ser ator num filme, numa peça. Mas o Raimundo não fumava. Ele chamava o Raimundo. Raimundo está aqui, ó. Você só vai acender lá na cena e demonstrar que o negócio é bom. Aí, eu acho assim, quando a pessoa não tem a maturidade, porque o único desses atletas nossos, desse pessoal famosos, o único que eu sei do meu conhecimento, que é pouco, que não se meteu com coisas erradas para ganhar dinheiro foi Pelé. O restante, assim, que eu saiba, é para ganhar um pouquinho, vou colaborar com vocês. Usa assim, vou colaborar com vocês. Não é colaborar, não é ganhar o dinheiro. Do meu conhecimento, Pelé nunca aceitou. Nem beber, nem fumar. Os sintomas psicológicos e físicos do cigarro são bastante importantes e responsáveis pela dependência. A maior clareza de pensamentos, momentâneo. Maior atenção e capacidade de concentração momentânea, assim como o aumento da memória e a euforia, também momentâneo. Então, o poder do cigarro, o poder da nicotina com relação ao organismo humano, é que quando a pessoa faz o uso, ela tem o poder de acalmar, por pouco tempo, mas acalma, de dar tranquilidade, de dar aquela segurança da pessoa. As pesquisas mostram, e quem é viciado comprova isso. Pessoas que vivem inquietas, que têm o vício de fumar, quando passa um pedacinho sem fumar, que fuma, aí pronto. Aí normaliza, volta ao trabalho de novo, tudo aquele negócio. Afirmam evitar a irritabilidade e agressividade, relaxar a musculatura e diminuir o apetite. Eu não sei, eu acho que todo mundo aqui sabe que quando alguém fuma,
que tem um perfil mais ou menos, quando deixa de fumar, engorda. Porque está provado, né, que quem fuma tem menos apetite. A maioria dos viciados em cigarro inicia o uso na idade de 10 a 14 anos, segundo as pesquisas. Ainda não maduros o suficiente, deixam-se levar pelo modismo. Admiram os adultos fumando ou querendo ser igual ao colega que já fuma. As situações que incentivam o uso do cigarro, que são tentadoras para o adolescente em formação, por exemplo, no cinema, mostra um cidadão numa paisagem muito bonita, muito verde, ele num cavalo de porte, calça faroeste, blusão bacana, né? Chapéu, óculos legal, e dando aquela tragada que eu chamo cinematográfica. Ele coloca o cigarro, né? Aí solta aquela fumaça. Realmente é uma paisagem de encantar. E a criança, né? O adolescente que não tem uma formação e tudo, e vê aquilo, ele quer ser o herói. Ele vê aquilo, achou lindo. Aí ele quer fazer. Até que, nem que seja com uma baganhazinha que ele pega na rua. Eu tenho uma para contar para vocês rapidinho. Eu sou de Juazeiro do Norte. Lá em Juazeiro, tinha um rapaz que ele não tinha assim a mente bem correta, não. Ele andava com uma carteira de cigarro. Esse eu lembro porque eu era balconista de loja, e o balconista naquela época ficava na porta da loja. Ele colocava a carteira de cigarro no bolso e ia na rua desfilando. Quando ele via uma mulher, ele pegava o cigarro e acendia. Aí quando ele passava pela mulher, ele jogava fora e ia descendo. Depois ele voltava apanhando, porque ele pegou o cigarro. Isso é um fato que eu presenciei. Ele pegava o cigarro, ele achava charmoso pegar o cigarro e acender para a mulher ver. Depois ele jogava fora. E ele continuava andando. Quando ele chegava na praça, Padre Cícero, aí ele voltava e saía apanhando o cigarro que ele tinha jogado. Para depois começar de novo lá em cima. Era um negócio que ele tinha na cabeça, fazer isso. Assim, demonstra para quem, se a gente lembrar dessas cenas com relação ao cinema, com relação às novelas, essas coisas, demonstra a elegância. Nunca mostra uma pessoa sofrida fumando, não. Só mostra uma mulher bem apresentada, com cabelo bonito, num lugar legal, fumando. Podem observar isso. Agora está menos porque tem tanta coisa já, graças a Deus, contra, né? Então, tem iniciantes que aceitam o vício por haver se aproximado de uma pessoa que ele admira e que se envolveu sentimentalmente ou em outra circunstância lhe serve de exemplo. Porque vamos supor o seguinte: eu sou um adolescente e eu preciso conviver com outro adolescente até para estudar, e o outro é um bom moço, só que ele fuma. E eu não tendo, eu sendo adolescente, não tendo ainda maturidade suficiente, a gente já vai pensando assim, no meu modo de ver, o que é que tem fumar? Porque esse fulano é uma pessoa tão boa, é um bom filho, estudioso e fuma. Vou fumar também. Quer dizer, aí se espelha na coisa errada. E as consequências das drogas, que a gente sabe, né, levam a pessoa a cometer absurdos. O cigarro não. O absurdo é com ele e com a nação. Mas assim, a droga da nicotina, ela tem um efeito tão pesado que quando o organismo está viciado, fumou, com 30 minutos tem vontade de fumar de novo. Se a pessoa não fumar de novo, ela já começa a cobrar lá dentro e a pessoa já vai começando a ficar inquieta.
Eis a razão que pessoas que consomem 2, 3 maços de cigarro ao dia, né? Um maço de cigarro tem 20 cigarros. Eu conheço essas histórias de sofrimento porque meu pai, biológico, né? Ele fumou mais de 20 anos e morreu, desencarnou com consequência de efizema pulmonar pelo cigarro. Então a pessoa que inicia fumando esporadicamente e não tendo consciência do prejuízo que está adquirindo, com o passar dos dias, com o aumento dos problemas acontecendo, vai também aumentando o consumo do cigarro. Tem gente que chega a fumar até 4 carteiras dias. Eu já conheci pessoas que fumam 4 carteiras. Então, as consequências com relação ao cofre do governo pelo cigarro é demais. Porque a gente só vê as consequências do pulmão, mas a gente não vê as outras coisas que acarreta por intermédio do pulmão estar abatido e desencadeia outras coisas no organismo. Agora vamos lá pelo lado espiritual. O cigarro no lado espiritual. O uso do cigarro altera o sistema nervoso, respiratório, digestivo, prejudica os vasos periféricos e provoca náuseas, vômitos, desmaios e fraquezas em todo o corpo. A parte material, né? O cigarro é composto de nicotina, benzopireno, substâncias radioativas, agrotóxicos, solventes, níquel, arsênico e metais pesados. E o que eles acarreta pelo lado espiritual, né? Nós sabemos que existe na Terra eu estou falando do que eu pesquisei, eu não sei mais quando foi não, eu estou sabendo no momento que para um encarnado, por exemplo, tem 10 desencarnados ali na dependência dele, ou disposto a ficar perto. Então, quer dizer, na mesma atmosfera da pessoa, pelo menos 10 irmãos desencarnados. E nós também sabemos que atraímos para perto de nós os espíritos afins. Aí o problema fica maior. As nossas companhias são exatamente aquelas que a gente se afina. As que nos admiram, as que precisam do nosso corpo. O corpo pode até pela alimentação ter força para deixar o vício. Entretanto, os nossos irmãos desencarnados, que não têm mais corpo físico e que precisam do vício, induzem aqueles que podem por eles fazer uso para beneficiá-los. O peso, assim, quando a gente conversa com uma pessoa que fuma, que a pessoa diz que já teve dificuldade, né, para deixar e tudo, quando no caso a gente tem um pouquinho do conhecimento espiritual, a gente sabe que só o lado da medicina e só o lado da alimentação não custa não evita não. Porque a pessoa, vamos supor, ingere uma substância, um alimento que neutraliza a vontade de fumar. Mas a mente e os dependentes que estão perto, dando aquela força para a pessoa fumar, é um sofrimento.
Aquele médico nosso famoso aí, que se apresenta na Rede Globo, eu esqueço o nome dele. Pronto. Ele disse que passou 20 e tantos anos sofrendo e não conseguia deixar de fumar. Ele dizia para o paciente para não fumar. E ele disse que ficava com vergonha porque o paciente olhava para o bolso dele. Estava lá a carteira. Mas ele disse que, Cláudio Varela, ele disse que passou 20 e alguns anos tentando deixar de fumar. Então, assim, pelo conhecimento, pelo pouco conhecimento espiritual que eu tenho, né, e também as leituras que eu faço com o lado da natureza, com coisas naturais, a gente vê que a pessoa, para deixar o fumo, se não tiver uma devoção, vamos usar esse termo assim, uma devoção com Jesus, pedindo força, pedindo para aqueles irmãozinhos que precisam serem auxiliados, e não ficar no orar e vigiar e não sai não, porque o organismo, a pessoa pode até amenizar isso, na alimentação, tudo, ficar farto, mas a necessidade psicológica, né, e a necessidade espiritual, os irmãozinhos ali cobrando direto o cigarro, fica difícil. Então, neste prisma, todo ser humano que já se vinculou ao vício de natureza, física ou moral, para se libertar, precisa recorrer ao tratamento espiritual simultâneo, pois não vai adiantar somente o tratamento físico, como também dificultará o resultado se for somente o tratamento espiritual, né? Quer dizer, se a pessoa é viciada, ele não pode também ficar só dependendo dos espíritos, tomando passe e água fluidificada e orando, querendo ficar bom, não. Ele tem que contribuir também com alimentação, com medicamentos, com alguma coisa que ajude, né, ele a se libertar. Tem aí os processos para a pessoa abandonar o fumo, né? Os profissionais da medicina, aí por intermédio do SUS, vão tratam com a própria droga, né? Vão dando a droga em percentual menor, vão diminuindo gradativamente. Porque, assim, no meu entender, se a pessoa vai aprendendo a conviver com menos droga, ele vai chegar ao ponto que quando está pouquinho, fica mais fácil na parte física, né? Desde que tenha uma assistência espiritual, no meu entender, facilita. O vício do tabagismo, como qualquer outro vício no ser humano, demora muito para se conseguir a libertação. Eu vejo dessa maneira. Se a gente, por exemplo, a gente quer ser uma pessoa simpática, ou a gente quer ser uma pessoa educada, uma pessoa prestativa, a gente tem que trabalhar para isso, se policiar para isso, orar e vigiar para isso. Porque se a pessoa deixar com o vício que ele já tinha, ele vai continuar martelando do mesmo jeito. Então, ele tem que estar preparado, ou se preparar para se melhorar, em qualquer sentido. Os danos causados por qualquer vício, prejudicial ao corpo ou ao espírito, causa danos irreversíveis a quem deles faz uso. A maior dificuldade apresentada para quem pensa em largar o tabagismo é que o hábito criado quando o vício foi adquirido, principalmente naqueles que aprenderam a fumar, admirando pessoas que se mostravam elegantes e desembaraçadas com o cigarro, cria dificuldades psicológicas, perturbando o comportamento e ações, especialmente enquanto dura a intoxicação no organismo. Então,
Se alguém aprendeu a fumar porque via outro que estava nervoso, ele tinha aquela convivência com a pessoa estava irritada, aí a pessoa fumava e se aliviava devido à reação da droga. Quando ele tiver viciado, que ele quiser, ele já se habituou psicologicamente a resolver o problema com o cigarro. Então, na hora que ele também precisar largar, ele já está condicionado àquilo. É muito pesado, ele vai ter que mudar toda a rotina. Porque senão, vai lá, pega o cigarro. Eu até, nas pesquisas que eu fiz, tem uma coisa assim, por outro lado, assim, que está parecendo para a humanidade, não é que tem esse efeito prejudicial, é brincadeira da minha parte. Mas assim, uma das matérias que eu li, diz que o celular está entrando nesse mesmo caminho do vício. Tem pessoas que não podem ir para o banheiro que não levam celular. Tem celular aí mergulhando no sanitário, em algumas pessoas e tudo. Tem gente comprando celular à prova d'água. Para que esse celular à prova d'água, gente? É para levar para o banheiro. Então, está entendendo? O ser humano tem essa facilidade de se condicionar. É até o avô da Dora, que eu convivi muito com ele, ele dizia assim, ele me chamava de Elia. Ele dizia, Elia, para a pessoa deixar de fumar, é 2 remédios só. Eu digo, diga, seu João. Ele dizia, fé em Deus e criar vergonha. Nos termos dele, ele usava essa brincadeira. A terapia do tabagismo funciona nos modos da terapia do emagrecimento. Deve existir de quem pretende se libertar do vício, para poder superar a ansiedade de fumar, verdadeiras mudanças, fazendo preces, se afastando do cafezinho que antecedia o cigarro e não deixando se viciar em outra coisa que usa momentaneamente para se libertar do vício. Então, por exemplo, tem pessoas que para se libertar tem as opções, o cigarro eletrônico, o chiclete. Só 2, tem mais. Mas assim, se a pessoa se condicionar toda vez que tiver vontade de fumar, pegar o chiclete e botar na boca, ele vai se viciar no chiclete. Lógico, o chiclete não vai trazer vício, vai trazer só cárie e outras coisas, né? Mas a pessoa vai se viciar. Então, assim, tem que ter um alerta. No meu entender, é o orar e vigiar. Aquele esforço tremendo e prece tudo para chegar lá. No acompanhamento profissional da saúde, o paciente poderá sendo dosado, né, gradativamente, para ir o organismo se adaptando e o paciente precisar a cada dia menos quantidade da droga. A verdadeira mudança somente poderá ocorrer se o viciado mantiver o pensamento persistente na busca da libertação, praticando orar e vigiar toda hora, todo dia, lembrando o prazer que vai usufruir se libertando do vício e praticando uma vida saudável. Eu acho, graças a Deus, não fui viciado em cigarro. Mas eu tenho a impressão que se a pessoa tivesse um conhecimentozinho do que ele vai conseguir depois que se libertar, fica mais fácil para ele deixar. É porque, assim, no meu entender, a pessoa quando está viciado, ele acha que se faltar aquilo, falta o oxigênio para ele. Aí ele tem que jogar, né? Ficar repetindo. Então, se tivesse a consciência que lá na frente, se libertando, a vida ia ser outra, era igual a nossa reforma aqui na Terra, né? Não? Todo mundo no caminho assim.
É imprescindível que quem queira se libertar de qualquer vício não faça corpo mole. Por exemplo, eu vou fumar somente hoje. Ou então, nesse final de semana, eu vou deixar de fumar. Ou outro, não, no meu aniversário, eu vou fumar só até o dia do meu aniversário. De lá para frente eu não fumo. Fica difícil. Tem que haver uma determinação da parte da pessoa. Eu vou sofrer. Não. A pessoa tem que dizer assim, no meu entender, eu morro, mas eu não fumo mais. Bom, aí eu acho que ele vai conseguir. Mas se ele ficar com esse negóciozinho, não, é tal dia eu deixo, rapaz, fica difícil. Porque ele não está querendo abraçar a causa, não. Não é fácil. De todo o levantamento que eu fiz, em área de saúde, em área de viciado e tudo, não é fácil, não tem nada assim, não é impossível, mas que é difícil, é. Qualquer um de nós que estejamos querendo nos libertar de alguma coisa, devemos pedir muito para Deus força, coragem, insistentemente, senão fica muito provável não acontecer. Com relação ao tabagismo, se a pessoa se entregar em demasia ao hábito, poderá servir de piteira viva para desencarnados também viciados de natureza inferior, que ao se servirem dele para se satisfazer o vício de fumar, poderão influenciá-lo a fumar muito mais e estabelecer com ele uma forma de simbiose prejudicial, inoculando-lhe pensamentos deletérios de ordem moral inferior, cuja receptividade será tanto maior quanto mais fraquezas a pessoa possa ter. Então, os nossos irmãozinhos que precisam não só do cigarro, é em qualquer vício do ser humano. Se a pessoa se viciou no álcool, os necessitados vão chegar perto, vão dar maior força para a pessoa tomar um trago. Se a pessoa é viciada no cigarro, se a pessoa é viciada na sexolatria, em qualquer coisa, na violência, na arrogância, no orgulho, o ser humano vai atrair aqueles irmãos que não têm mais corpo, mas que desejam aquelas atitudes, aqueles atos. Aí é aonde, né, o Jesus precisa chegar junto, a gente tem que chegar junto de Jesus e implorar mesmo e pedir com força. Não é brincadeira, é qualquer vício. O ser humano é muito fraco. Então, trata-se, enfim, de más companhias que, por sua influência perniciosa, poderão acarretar deslizes morais perigosos e associações com delinquentes e viciados. Mas, nem sempre tais influências provocam situações de domínios caracterizadas. O domínio psíquico tem diversas gradações. A pessoa pode passar uma existência inteira a desviar-se do que havia proposto antes de reencarnar, sem aperceber-se. Ao desencarnar, os vícios se tornam mais dominantes, acarretando momentos de angústia muito cruciantes que impelem a busca à saciedade no vampirismo dos encarnados. Então, uma pessoa que desencarna com um vício,
a gente vai continuar do outro lado do mesmo jeito que a gente é aqui. Aí, se a gente tem a mesma consciência que tem aqui e não tem mais o corpo, o que é que a gente vai fazer? Correr atrás de quem tem o corpo, né? E quem tem o mesmo pensamento da gente, os hábitos, e a gente dá aquela força para a pessoa colaborar com a gente. Faz parte, né, do ciclo dos viciados. Então, o vício do fumo é uma porta aberta para início das obsessões mais variadas. Né? Se a gente fuma, desencarna, leva o mesmo pensamento, não tem mais cor, vai atrás de quem? De quem fuma. Então, se eu estou sem corpo, obsediando quem fuma, ou pedindo que a pessoa fume, eu estou obsediando a pessoa. A gente não, conhecendo a doutrina, não conhecendo esse lado, a gente só sabe do efeito na parte física. Né? Ah, morreu porque acabou o pulmão. Ficou não sei o quê, porque, né, o corpo ficou debilitado. Mas a gente não sabe, a gente não tem a menor noção do efeito no lado espiritual. É um desastre para todo mundo. Porque, já pensou porque a pessoa fuma? Um exemplo, um bom filho, estudioso, trabalhador, honesto, aí fuma bem. Aí, com o passar do tempo, ele vai ser perturbado, ele vai ter aquelas companhias de irmãos que podiam até ser pessoas boas, mas desencarnaram e têm o vício. E vão para onde? É pesado, viu, gente? A gente vai olhando assim, fica, meu Deus do céu. Porque se fosse só a matéria, né? Fumar e a terra comer, era bom demais. Então, embora a obsessão simples passe a servir de trampolim a outros de maior gravidade pela sujeição a espíritos atrasados. O viciado no fumo é mais uma vítima de sua debilidade mental do que mesmo de uma invencível atuação fisiológica. Ele esquece-se de si mesmo e por isso aumenta progressivamente o uso do cigarro, tentado continuamente pelo desejo de insatisfação. Então, quem vive nessa situação do cigarro, quando vai passando por situações que acontecem no dia a dia, a solução é fumar mais rápido, para ter o controle, né? Que a pessoa fica dopada. Eu não sei qual é o efeito assim, psicológico, eu não entendo dessa área, mas assim, mas que dope em alguma coisa, dope, que dá uma tranquilidade, tá. Os efeitos perniciosos do cigarro transformam-se em enfermidades crônicas que minam as defesas naturais e de proteção do organismo. Uma das mais conhecidas enfermidades crônicas é a célebre bronquite tabagista, ou a causada por distúrbios próprios da asma brônquica, com a presença do incômodo pigarro, que é o produto da irritação constante causada pelo fumo às mucosas respiratórias. Portanto, como vimos, o fumo é um dos responsáveis pela falência moral do homem, visto que ele abre brechas para todos os tipos de obsessões. Em 2006, o número de fumantes no Brasil era 15,7%.
e caiu para 10,1% em 2017, né, graças a essas ações governamentais contra o tabagismo. O SUS, eu vim saber disso agora, o SUS oferece tratamento gratuito para os fumantes. Posto de saúde, Secretaria de Saúde do município ou o DISC 136, para saber os dias e horários para tratamento, tem medicamentos gratuitos e terapia de reposição da nicotina e bupropiona. Então eles dão lá, sob controle, umas doses menores para a pessoa e vão baixando para auxiliar. Programa de saúde também na escola, tem, eu não sei se está funcionando a pleno como foi elaborado, mas nas pesquisas consta que o Ministério da Educação jogou aí, né, uma coisa curricular com o programa de saúde na escola, com ações educativas voltadas para a prevenção e redução do álcool e do tabaco. E, finalmente, de preferência que o viciado, seja no que for, busque ajuda, ou de um especialista, ou de leituras edificantes, ou de palestras que podem muito ajudar o paciente a conquistar a libertação. Não esquecendo, sempre que de que é necessário se faz a busca de Deus. E a todo instante, chamando a assistência, orando e vigiando constantemente. Não confiando que se encontra vacinado, que não poderá mais recair. Então, quando a pessoa tem um vício ou já teve um vício e quer se libertar, no meu entender, ele deve fazer o propósito de pedir a Deus que sempre ele fique no alerta. Porque, conhecendo um pouco do lado espiritual, se a pessoa achar que está liberto daquela situação e deixar o orar e vigiar e descuidar um pouquinho, a rasteira é grande. Aí se ele tinha, por exemplo, 10 pertinho dele, ele volta com 30, volta com 40, porque eles não querem perder. Muita fé em Deus, sempre agradecendo, rogando misericórdia, para que não venha jamais cair em tentação. Muito obrigado, que a paz de Jesus esteja com todos nós agora e sempre.